Vamos começar a nossa aula, pessoal, abordando um tema muito interessante, muito importante para a nossa formação. É um tema da nossa disciplina, conteúdo da nossa aula, pesquisa e prática pedagógica, o papel do pedagogo em sala de aula. Começando com a primeira pergunta, o que você entende por pedagogia? O que é pedagogia, As pessoas têm uma ideia muito equivocada, elas acreditam que a pedagogia ela é uma graduação voltada somente para professores que estão dentro de sala de aula na educação infantil, mas isso não é verdade, A pedagogia é a ciência que tem por objeto de estudo a educação, o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós estudamos, fazemos a nossa graduação para podermos entender esse processo tão complexo que é o processo de ensino-aprendizagem e entender, esses movimentos sociais, culturais que afetam a educação, Nós sabemos que a educação tem três modalidades, A educação formal, não formal e informal. Isso a gente vê na disciplina de Fundamentos da Pedagogia e na pesquisa e prática pedagógica do semestre passado, que eu sei que vocês fizeram, Então, a educação é muito mais do que se possa imaginar, Enquanto formação de ser humano. Mas quem é esse ser humano, quem é esse sujeito, É o educando. Ele já traz consigo uma história, Ele é um sujeito que age, é um sujeito que pensa, apesar de muitas pessoas acreditarem que a criança ela só passa a ter inteligência a partir do momento que ela começa a ler, a escrever, ela é dotada de sabedoria a partir desse momento, mas a gente sabe, que a criança ela tem, ao nascer, ela já mostra, que tem essa capacidade de se desenvolver. A escola é o lugar em que ela é inserida, esse sistema social, resultante da interação de uma pluralidade de agentes individuais, sendo ele professores, especialistas, diretor, Então é esse conjunto de personagens que faz esse ambiente acontecer, Cujas essas relações, elas são recíprocas, são mutuamente orientadas, isto é, são definidas e transmitidas por um sistema de expectativas culturalmente estruturadas e compartilhadas. O desenvolvimento eficiente e eficaz do processo ensino-aprendizagem exige o quê? Exige a interação e a articulação entre as matérias de uma mesma série e de um mesmo curso, entre os professores de uma mesma matéria, de uma mesma série e de um turno também. A necessidade desse conhecimento da realidade na qual vive o aluno é interessante nós sabermos que ele já traz consigo toda uma bagagem, Porque ele vai interagir, ele vai se articular não só com os professores, mas com os outros alunos, com a comunidade escolar, Então vai ter todo um movimento dentro desse ambiente. E esse trabalho conjunto que vai permitir que cada professor, que cada docente torne mais eficaz o seu esforço individual, na medida em que incorpora à sua prática a contribuição proveniente de sua interação, integração e articulação com os demais colegas, com esses familiares, com os alunos e a comunidade, É a complementaridade e a suplementaridade que caracterizam as ações de todos os profissionais da escola. O papel dos pedagogos, a realização de todas essas atividades de articulação e integração entre pessoas são distintas em seus objetivos. A formação, o interesse e as possibilidades, como são os diversos professores, alunos e familiares, indiscutivelmente exigem não somente uma função específica da escola para viabilizá-las, como um profissional devidamente habilitado e qualificado para esse fim. Então não basta ter só a prática ou ter só a teoria, ambos precisam caminhar juntos e se
capacitar para que tenha os seus objetivos alcançados, que é o desenvolvimento do seu aluno. E nós, enquanto pedagogos, nós estudamos para que possamos entender esses fenômenos que afetam a educação, seja ela no aspecto formal, informal e não formal. Nós, professores, não só atuamos, pedagogos, dentro da educação infantil, nós entendemos como que se dá todo esse processo de desenvolvimento do aluno, né? Então, nós, enquanto pedagogos, a pedagogia, ela é responsável pelo planejamento das etapas do processo de aprendizagem, nas especializações em administração escolar, educação especial, orientação educacional, supervisão escolar, é onde a pedagogia ela tem se destacado. Eu estava tendo uma orientação com uma aluna de TCC e ela estava fazendo a análise de resultado da pesquisa dela. Foi possível constatar, gente, a importância de mesclar a teoria com a prática. As professoras tinham uma determinada experiência sobre um determinado assunto, mas faltava embasamento teórico. E o embasamento teórico fortaleceria a ação delas dentro de sala de aula. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, né? A importância do aspecto teórico junto com o aspecto da prática, né? Porque acaba refletindo no trabalho pedagógico. Entende-se todo o trabalho pedagógico cujas bases estejam de alguma forma relacionadas à pedagogia, evidenciando, portanto, métodos, técnicas, avaliação intencionalmente planejadas, não de qualquer forma, não improvisada, e tendo em vista o alcance de objetivos relativos à produção de conhecimentos. Mas ser pedagogo é muito mais que isso, gente. É ter empatia, generosidade, preocupação com o aluno se ele aprende. Não é só um dador de aula, é trabalhar junto com a família, é ser parte dessa família. Por quê? Porque você vai passar um ano todo com esse aluno, você vai conhecer esse aluno, não é? Você vai fazer parte da história dele, tá certo? E é isso daí. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, tá certo? Tenham cuidado com o fazer pedagógico de vocês. O pedagógico mesmo era exercido por pessoas que não estavam habilitadas ou capacitadas para poder exercer esse papel, né? Então foi durante muitos anos, foi um trabalho que eu acredito que até hoje a gente sabe, a gente escuta que as pessoas dizem e afirmam que educação infantil. Lembrando que a educação infantil, ela entra creche, pré-escola, né? E a pré-escola é uma fase obrigatória da educação básica, e os anos iniciais, que é o 1º ao 5º ano, tá? Você ainda escuta séries iniciais, mas aí mudou também a nomenclatura e agora são anos iniciais, tá certo? E aí você ficaria também responsável por essa etapa. E também teve uma outra modificação que aqui consta pra gente, que é a CFE 70/76, que estava regulamentando o preparo dos especialistas, dos professores de educação. E aí teve um outro 71/76 que regulamentaria a formação superior de educação especial. Então já começamos a ver que essas mudanças, elas foi meio que alterações surgidas pela exigência da sociedade. A gente precisa entender que nós nos moldamos ao pedido da sociedade. Então a sociedade estava começando a perceber que o aluno começou a mudar, começou a ser diferente, né?
essa daqui é a minha Gabriela. E a Gabriela estava fazendo uma coisa que ela gosta muito. O que é que tu gosta muito de fazer, Gabriela? Ir pra praia, brincar lá e brincar de boneca com a minha mãe. De brincar de boneca, né? Escuta, e o que é que tu acha, Gabriela, da gente ficar em casa o tempo todo nesse momento de pandemia? Legal. Tu acha legal? Por que tu acha legal? Porque a gente fica em casa sem ficar no parquinho. E tu acha legal ficar assim, sem fazer nada? Pra mim é legal. Pra tu é legal. E estudar? Como é que tá sendo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Que achei, né? Tu gosta de ir pra escola? Gosto. E de estudar em casa na videoaula? É mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Tu não gosta muito da videoaula? Não. Não? Eu sempre quero dormir. Por que tu quer dormir? Porque eu tô com preguiça. Tu tá com preguiça? E tu sente falta da tua professora? Aham. Tu sente falta dos teus coleguinhas? Uhum. Quem é o coleguinha que tu mais sente saudade? A Rebeca Pessoa. Rebeca Pessoa é tua melhor amiga lá? É? É. Pois manda um beijo. Ai, linda. Volta. Se machucou? Doutora, vai. Vai. Aí tu tem que fazer na cintura, vai. Isso, vai. Ai, vai, não pode ficar estátua, tem que girar, rebolar, vai. Vai, Peiduca, vai. Isso! E aí eu pergunto a você, qual é e como que você define essa criança? Como você define a criança, né? Sendo ela na educação infantil, sendo ela no ensino fundamental, como que essa criança pode ser definida, né? Então, a definição de criança, né, que a criança é um ser que está ali só para brincar dentro da escola, que ela não aprende, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A criança, ela gosta de fazer o quê? Ela gosta de brincar, e ela aprende brincando, ela aprende jogando. Por quê? Porque ela é muito lúdica, ela precisa de professores que estimulem a criatividade, elas precisam de professores que estimulem, né, a curiosidade. Então a criança, ela sente essa necessidade, ela tem a necessidade de se sentir envolvida, né? Então o professor, ele tem que motivar, ele tem que incentivar para que a criança corresponda às expectativas, né? Muitas vezes essa motivação externa, ela é muito mais significativa, porque quando o professor estimula, né, ele desperta um interesse, né?